Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live. Hoje a gente vai estar falando sobre o plano de contas, né? Como é que o plano de contas é? Por que o plano de contas é importante? Por que o plano de contas é importante para a nossa empresa? Carla Coelho, que vai conduzir, vai ser a mediadora aparecendo aí. Obrigado aí pelo pessoal que já chegou, Cristina, Jorge. Então hoje a gente vai falar sobre o plano de contas. Vamos ver se vocês entendem a importância do plano de contas. Oi, Carla. Oi, olá, Mairon, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Márcio, Seguimos boa para tarde. mais uma, seguimos para mais uma live, não é isso? Isso mesmo, mais uma live. E Roberto está entrando aí. Obrigado, Roberto. A Crista disse que tá cheia de perguntas, hein? Que bom. Então ela se interessou pelo assunto, né? Plano Justamente de eu contas, procurei. as pessoas de forma geral estão um pouco acostumadas com esse contexto, né? Com esse nome, mas ele é usado muito na contabilidade, não é isso? Isso aí. E Tá. quando eu falei da história do supermercado, justamente para chamar a atenção, né? Vamos ver se o pessoal, se a gente consegue atiçar a curiosidade, né? Porque o plano de contas é uma coisa muito importante que a gente vê nas empresas e o pessoal não usa, né? É verdade. Vamos Né? começar pelo básico, se apresentando, lembrando mais uma vez qual é a nossa finalidade aqui. Vamos lá. Bom, o meu nome é Mairon Duarte, eu sou diretor da Costa Salgueiro Consultoria e o objetivo dessas lives, né? Acho que nós já estamos na sétima, né, Carlos? Exatamente. A sétima é justamente transmitir um pouco de conhecimento para o pessoal em geral, né? Por isso que eu sempre tento comparar empresas com a nossa vida pessoal, mas também despertar a visão do empresário da importância de ter gestão de negócios na empresa dele. É verdade. Principalmente que nós já vimos, né, que as coisas acontecem sem a gente esperar, né? Essa história da pandemia, ninguém estava esperando dar essa parada maluca e os empresários que não estavam preparados, né, estão passando os maus bocados. Os que já estavam preparados, o negócio já estava difícil, né? Quem então É, não estava com a empresa, com o conhecimento da empresa deles na mão, na palma da mão, ficou bastante complicado. beleza. Vamos começar pelo básico, então. Primeiro, de uma forma básica, né? A gente tem um planejamento de comunicação da Costa Salgueiro Consultoria e eu Uhum. acho que todas as pessoas que estão aqui sabem que antes da gente fazer a live, você sempre elabora um artigo e esse artigo é publicado em vários veículos de comunicação. O artigo dessa semana você falava sobre plano de contas e você começou falando sobre a questão das mercadorias agrupadas em supermercado. E eu queria que você falasse um pouquinho qual é a relação de mercado e plano de contas em empresas. Pois é, no supermercado, né, quando a gente entra no supermercado, não sei se vocês com certeza já devem ter reparado isso, mas talvez não tenham prestado atenção, né? Mas quando você entra no supermercado, quer seja aqui em Petrópolis, quer seja no Rio, quer seja em Manaus, quer seja nos Estados Unidos, a gente sempre consegue se localizar dentro do supermercado, quando a gente quer uma determinada mercadoria. Por que isso? Porque as mercadorias dentro do supermercado, eles estão localizados em locais onde estão coisas afins e parecidas. Né? Então, por exemplo, se você vai procurar biscoito, você vai na seção onde tem doces e biscoitos. Se você quer comprar, por exemplo, um pano de chão, você vai no corredor da limpeza e assim por diante. Em Então via você direta, é consegue isso aí. né? Então você consegue rapidamente se localizar dentro de um supermercado em qualquer lugar do mundo que você esteja. Né? É isso aí. É a questão do agrupamento. Coisas são agrupadas
porque elas comungam de um mesmo espaço comum. E esse também é o raciocínio de casa, né? Porque em via de regra a gente guarda o material de limpeza de um lado, que é diferente do que você guarda comida. Na maior parte das vezes, os produtos de higiene pessoal, mesmo os de estocagem, já são guardados no próprio banheiro. É disso que a gente está falando, quando a gente está fazendo uma comparação muito prática entre plano de contas e casa, vida, mercado? Isso é interessante, né? Eu sempre falo, né? Sempre falei que a nossa vida é muito parecida com a empresa, quer dizer, é o contrário, né? A empresa é muito parecida com a nossa vida. A única diferença é que a forma da gente organizar a nossa casa e a nossa vida tem um volume menor das coisas que acontecem na empresa, né? Então, é verdade. Por exemplo, na nossa casa, a gente coloca roupas de baixo sempre juntos com as meias, né? A gente sempre procura colocar as coisas em locais e a gente armazena essas coisas lá por coisas afins. Até na nossa despensa, a gente também pode verificar que a gente coloca materiais de limpeza, pasta de dente, sabonete de um lado, comida, arroz, farináceos, feijão do outro lado. Quer dizer, nós intuitivamente agrupamos as coisas na nossa vida assim, né? E isso também foi levado para as empresas, né? Porque é muito mais fácil a gente primeiro ver os grandes grupamentos e depois entrar no detalhe. Nós mesmos percebemos isso ao longo do tempo, sem ninguém ensinar isso para a gente. É bem intuitivo isso, né? É bastante, né? E é interessante que isso a gente nunca aprendeu e a gente acaba levando isso para as nossas empresas. Só que nas empresas, por alguma razão, né, eu não sei se especificamente é por causa do volume e da quantidade que as informações acontecem dentro da empresa, algumas dessas técnicas, né, que nós intuitivamente usamos dentro da nossa casa, a gente acaba não levando da forma correta para a nossa empresa, né? E se a gente tivesse levado, a nossa vida lá dentro seria, em algumas situações, muito mais fáceis, né? Isso que a gente percebe. Separar intuitivamente as coisas, como a gente está comentando até agora, é plano de contas? Pois é, quando a gente chega no supermercado, que é o exemplo, vamos dizer, mais claro, onde a gente vê os corredores escritos, né? Aquilo ali são categorias, né? Os materiais, os produtos que a gente quer comprar estão dentro das categorias. Quando a gente agrupa isso dentro da nossa empresa, né? O nosso supermercado, ou seja, a forma que a gente vai agrupar isso é dentro de uma técnica que a gente chama de plano de contas. Na verdade, o plano de contas é quando você coloca lá dentro uma série de categorias, né? E isso facilita a visão que o empresário vem a ter da empresa dele. Porque quando a gente começa a olhar os nossos registros financeiros através de categorias, fica muito mais fácil de nós entendermos o que está acontecendo dentro daquela empresa. E quem usa o plano de contas, e todo mundo, e todos nós sabemos disso, quem usa o plano de contas da forma mais frequente é a contabilidade. E o interessante... Por que a contabilidade usa tanto? A contabilidade usa porque fica mais fácil para ela agrupar as informações financeiras e o agrupamento dessas informações financeiras, ela consegue, então, no final do mês ou no final do período, ela consegue dizer se uma determinada empresa teve prejuízo ou não, quer dizer, consegue fazer análise daquela empresa. E o interessante, né, é que todo empresário contrata uma contabilidade, ou seja, se você tem uma empresa, você tem que ter uma contabilidade. A contabilidade gera lá dentro dela informações de gestão da empresa, se aquela empresa, por exemplo, está dando lucro ou prejuízo, mas o empresário ele não se comunica muito bem com a contabilidade para justamente usar essas informações ou usar o plano de contas que a contabilidade já monta a partir do primeiro dia que ela é contratada pelaquela empresa. É que contabilidade, às vezes, é um negócio meio estranho. Eles falam umas coisas que parecem que são fora do contexto do mundo. Aí eu acho que é por isso que que o empresário, de forma geral, acha que a contabilidade é um mundo paralelo, não é? Então, Na assim, verdade,
Não Na deveria verdade, ser. esse mundo paralelo, Carla, esse número paralelo, ele é facilmente entendível de ambos os lados. É só um lado procurar entender o outro. A primeira grande diferença que causa, vamos dizer assim, uma certa aversão entre o empresário e a contabilidade é a forma que o contador registra as informações financeiras. Né? Que Todas as tem a ver com a informações gente não financeiras. entender o plano de contas? Como? O que, Carla? Não Que entendi. tem a ver com o fato da gente não entender e não usar o plano de contas de forma correta. Em parte tem. Em parte tem a ver. Tá, O que então vamos. acontece, o que acontece é o seguinte: o contador, quando ele vai registrar as informações financeiras que acontecem na empresa, ou seja, as mesmas informações que estão na empresa, o empresário manda para o contador. Isso é normal, isso o empresário já faz isso normalmente. O problema é que quando o contador registra essas informações, ele registra de uma forma que, às vezes, o empresário não entende muito bem e nem usa daquela forma. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se a empresa compra de um determinado fornecedor um determinado produto e vai pagar em 3 vezes, o contador, ao invés de ele registrar essas informações ao longo do tempo em 3 vezes, não. Ele vai fazer um lançamento único na data de emissão da nota. Então vai estar registrado lá, no mesmo dia, aquele pagamento, que efetivamente não é assim que o empresário vai utilizar. Quando o empresário olha aquilo, a primeira coisa que aparece na cabeça dele é: isso aqui está errado. Eu não vou usar essa informação da contabilidade, porque a contabilidade usa dessa forma. O nome que se dá dessa forma de registro pela contabilidade se chama regime de competência. Então, regime de competência não importa quando aquilo vai ser pago, ou quando aquilo vai sair dentro do caixa. Aquilo vai ser registrado no momento que, por exemplo, você compra. Então, se você comprou R$1.000 e vai pagar aquilo em 4 vezes de 250, aquilo vai estar registrado como R$1.000 e não como 4 vezes de 250. Só que o empresário, para ele gerir e gerenciar melhor a empresa dele, ele gostaria de estar vendo isso não da forma de competência, mas ele sempre quer ver isso da forma que ele vai pagar isso ao longo do tempo. Então, para ele, faz todo sentido estar registrado na administração financeira dele 4 vezes de 250, porque isso vai entrar no fluxo de caixa dele e ele vai conseguir então gerenciar aquele pagamento e verificar se aquelas receitas que vão entrar ao longo do tempo. Então esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro embate que há entre a contabilidade e o financeiro e o empresário. Agora, o fato é o seguinte: você registrando no regime de competência, que é o jeito que a contabilidade registra, você consegue apurar claramente se você vai ter lucro ou prejuízo. Porque você já vai ver que você vai ter que ter dinheiro daqui a 2, 3 ou 4 meses para pagar aquela conta. Se você traz essa conta para cá, agora você já vai ver se você vai ter dinheiro no futuro ou não. Enquanto o empresário, às vezes, como ele só vai registrar, por exemplo, R$250 em cada mês, ele pode achar que naquele mês tem dinheiro sobrando. Apesar do contador dizer para ele: ó, meu amigo, você está no prejuízo, o empresário olha e fala assim: vem cá, mas como é que eu estou no prejuízo se eu tenho dinheiro no banco? Porque ele esquece que ele tem mais 3 prestações para pagar lá na frente. Então, isso é só questão de o empresário entender como é que o contador faz aquela informação. Ele pode facilmente olhar a informação dele, que está registrado ao longo do tempo, com aquela informação do contador que está registrado num único período, mês de competência. O regime que a empresa usa, né, para administrar e para olhar as finanças dela se chama regime de caixa. Por que caixa? Porque é quando efetivamente aquele dinheiro vai entrar ou vai sair do caixa dele, do banco ou não. Enquanto que do contador não, é o regime de competência. É o regime que ele contratou aquela despesa ou aquela receita. Então a gente tem 2 tipos de regimes diferentes
em via de regra, na gestão de uma empresa. Um que é o regime de competência e o outro que é o regime de caixa. Exatamente. O empresário ele se sente mais confortável administrando a empresa dele pelo regime de caixa, porque ele pode comparar aquilo com o saldo bancário dele, né? E o contador, ele coloca tudo no mesmo saco e numa mesma hora, justamente para poder dar a informação de futuro do empresário. Se o contador chega, você no final do mês está no prejuízo, não quer dizer que ele efetivamente está no prejuízo, mas ele sabe que no futuro ele não vai ter dinheiro para pagar aquilo tudo. Então, o empresário, olhando aquela informação do contador, entendendo a forma que o contador está fazendo, ele pode olhar e ver, opa, eu tenho então que vender mais no futuro para eu poder pagar todas essas contas. Ou seja, uma informação é complementar da outra. Certo. Qual é a vantagem de um regime em detrimento de outro? Ou a vantagem... Sim, os dois são importantes. Porque o regime de caixa dá a visão da tua empresa hoje, enquanto o regime de competência dá a visão da tua empresa no futuro, a partir do momento que ele traz todas as receitas e despesas do futuro para um determinado mês. Então, o empresário, na verdade, ele deve compor, ele deve utilizar a sua visão com a visão do contador. Só que ele não consegue fazer isso, justamente por causa do plano de contas. E vamos explicar agora por que isso acontece. Exatamente. Por que os planos de contas são diferentes e às vezes o empresário não usa nenhum, nem outro, nem nada. Pois é. Vamos então retornar ao nosso exemplo do supermercado. Vamos supor que você quer comprar uma vela. Só que você usa aquela vela, qual a finalidade da vela na sua casa? É para você usar quando a luz acabar. Ou seja, você vai usar aquela vela para iluminar. Desta forma, quando você for no supermercado, você vai em que categoria procurar? Categoria de iluminação, onde tem lâmpadas. Só que você chegando lá, você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu não achei as lâmpadas aqui. Porque, na verdade, na cabeça do dono do supermercado, a vela é para ser usada em festividades. Em enterros, em funerária, em festas. Então, você tem que ir para uma outra categoria, que é a categoria de festas, para você encontrar esta vela. O contador, na verdade, é o dono do supermercado. E o empresário é aquele que vai comprar vela. O contador tem que combinar com o empresário para os dois chamarem vela da mesma forma e vela está no mesmo corredor para os dois. O que acontece é que quando o contador vai montar o plano de contas da empresa, ele não se comunica com o empresário para perguntar a ele, meu amigo, vem cá, aonde você quer que esteja vela? Né? Aonde que você acha que vela deve estar? Tem que haver essa comunicação, porque o plano de contas ele tem que representar a visão que o empresário quer ter da empresa, não a visão que o contador quer mostrar. Porque independente do plano de contas que o empresário queira montar, o contador consegue pegar esse plano de contas e transformar no plano de contas que ele precisa. Tá certo? Então, o que eu vejo pela minha experiência, uma das razões do contador, do empresário não usar, primeiro é que ele acha que o contador não está fazendo as coisas da forma correta, pelo regime de competência, e segundo, porque o plano de contas do contador não tem a vela no corredor de iluminação. Ele coloca a vela no corredor de festas sem avisar ao empresário. Então o empresário não usa. Tá? Uma outra razão que o empresário também não usa... O Reinaldo deixou uma pergunta aqui. Como classificar o plano de contas? Sim. Oi, Reinaldo, tudo bem? O Reinaldo é um dos nossos clientes e nós fizemos esse desenvolvimento de plano de contas lá em conjunto. Né? Bom,
Como é que se classifica, então, o plano de contas? Ou seja, como é que se coloca as categorias dentro do plano de contas? Uma das lives passadas, eu mencionei aqui sobre lucro operacional e lucro não operacional. Uma das ferramentas que vai permitir você verificar na sua empresa se a sua empresa é viável ou não é o plano de contas. Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer para classificar o plano de contas é separar as categorias ligadas a despesas variáveis e outras despesas fixas. Através da comparação das despesas variáveis com a nossa receita, a gente vai tirar o quê? O lucro operacional, que na verdade pode ter outro nome, que é o lucro, que é o primeiro lucro, que é o lucro operacional, que é a margem de contribuição. O lucro operacional também é chamado de margem de contribuição. Margem de contribuição é o resultado que vai dar entre receitas menos custos variáveis, que é o dinheiro que vai sobrar para você pagar todos os seus custos fixos. Uma outra porção, então, do teu plano de contas deve conter justamente as tuas despesas fixas, que são luz, telefone, salário de empregados e assim por diante. Né? Então, os dois grandes grupos que o teu plano de contas deve conter despesas variáveis e despesas fixas. Quando a gente usa as despesas variáveis e as despesas fixas, a gente consegue, então, chegar no lucro líquido da empresa, que é aquele dinheiro que que o empresário então pode pegar e fazer a retirada. Se o plano de contas da empresa, peraí que a Carla caiu, estou chamando ela agora. Se o plano de contas da empresa não estiver bem feito, o empresário não vai poder tirar conclusões corretas. Da mesma forma que quando você vai no supermercado, o plano de contas é como se fosse o guia, para você saber exatamente aonde você deve olhar e que conclusões você deve tirar daquele plano de contas. Então, a classificação básica é essa. Primeiro, despesas e custos variáveis e despesas e custos fixos. Essa é a primeira grande divisão que o plano de contas deve ter. Uma pergunta que nos foi feita aqui é se o plano de contas é igual para qualquer tipo de empresa. A Lídia... Não. O plano de contas não é igual para qualquer tipo de empresa. Porque eu colocou uma pergunta. Sim, eu estou respondendo a pergunta da Cristina, né? A pergunta da Cristina. Os planos de contas, eles não são iguais em todas as empresas. Cada empresário quer ver a empresa dele. O sistema das lojas no plano de contas. Eu vou responder as duas perguntas. Né? Vamos primeiro retornar à pergunta da Cristina. O plano de contas ele tem que representar a forma que o empresário quer ver a empresa dele. Tem alguns casos que despesas são custo fixo de uma empresa e de outra não são custo fixo. Por exemplo, se você é uma empresa e você, para produzir, você consome mais ou menos energia, esta energia deixa de ser custo fixo e começa a ser custo variável daquela determinada empresa. Então, a primeira conversa que tem que haver é: empresário, como é que você quer ver a sua empresa? Como é que você vê a sua empresa? Então, a gente tem que montar um plano de contas de acordo com a visão que o empresário quer ter da empresa dele. Por isso que uma das primeiras coisas que nós fazemos dentro de uma empresa, quando nós começamos qualquer tipo de projeto e qualquer tipo de conversa, é entender como o empresário quer ver a empresa dele para montar um plano de contas de acordo. E por que o plano de contas ele é tão importante? Né? Porque é através dele que qualquer receita ou despesa que aconteça
naquela empresa, ela tem que ser apontada e registrada para aquela determinada categoria. Você não vai estar interessado, por exemplo, em saber inicialmente o quanto você paga de salário para Maria ou para o João. Não, a tua primeira visão é o quanto eu pago de salários. Então, cada salário da João, da Maria ou do José, quando você vai registrá-lo no teu sistema financeiro, para você dizer que você vai ter que pagá-lo lá na frente, esse salário, você vai colocá-los na mesma categoria, salários. Quando você olhar, você vai saber o percentual de salários que você paga em relação aos teus custos fixos. Tá certo? Foi feita uma outra pergunta também com relação a sistemas. Se o plano de contas já vem com o sistema já vem com o plano de contas dentro dele. De modo geral, a gente não encontra plano de contas dentro dos sistemas, mas nós encontramos categorias. Uma dificuldade que o empresário tem é justamente essa. Ele não consegue tirar dentro do sistema o plano de contas, aquela visão de percentuais, aquela visão consolidada de custos fixos e custos variáveis. Porque, de modo geral, os sistemas são desenvolvidos apenas com categorias. Eles não fazem as consolidações de categoria. Ou seja, quanto que eu gasto para pagar o meu empregado? O custo de pagamento do seu empregado é salário, o fundo de garantia que você paga, o vale transporte, e uma série de outras coisas que compõem, então, o teu custo salarial. De forma geral, os sistemas, ele cria essas categorias, salário, fundo de garantia, INSS, vale transporte, mas ele, por ele mesmo, ele não consolida. Então, o empresário tem dificuldade de ver essa informação consolidada dentro do sistema. Mas, de forma geral, os sistemas eles permitem que você categorize essas informações. E nós, nos nossos clientes, o que nós fazemos? Nós pegamos essas informações categorizadas de dentro do sistema e nós, então, montamos as consolidações dentro do plano de contas que a gente estabelece com o cliente da forma que ele quer ver a sua empresa. No final das contas, qual é o uso do plano de contas na empresa? Na forma mais prática possível. Para que ele serve? Qual é a finalidade? De que forma que ele ajuda o empresário? A grande função do plano de contas é permitir que o empresário analise a empresa dele rapidamente. Se o plano de contas for bem construído e for bem alimentado, ou seja, for alimentado de forma frequente, através das informações de receitas e despesas, em qualquer momento, aquele plano de contas ele vai dar a fotografia da empresa. Por exemplo, no dia 16 de março, quando aqui em Petrópolis, acredito na maior parte do Brasil, a economia parou, o empresário a primeira coisa que ele teve que fazer é parar e falar assim, meu Deus do céu, como que eu estou agora para ver se eu vou conseguir passar por essa pandemia ou não? Se o plano de contas estiver bem montado e as informações alimentadas da forma correta, simplesmente naquele dia era o empresário abrir o sistema dele e olhar a posição das finanças no plano de contas. Ali ele vai ver não só os percentuais ou o peso de cada despesa ou de cada receita dentro das finanças dele, mas também o plano de contas é uma base para montar o orçamento. Todos os nossos clientes têm a visão não só de agora, mas a visão do futuro, porque todas as receitas e despesas já estão previstas. Então, através do plano de contas e de suas consolidações, a gente consegue ver como um retrato da empresa agora e no futuro. Essa visão agora é muito importante, porque se você, empresário, precisa fazer algum tipo de corte dentro da empresa, basta ele olhar nas despesas dele e verificar quais as despesas que têm uma representatividade maior. Ele vai poder analisar isso visualmente, porque vai estar tudo registrado. Ele não vai ficar naquela axologia.
para tentar descobrir, vem cá, eu corto aqui, eu corto ali, eu diminuo compras, corto pessoal, quanto que o meu aluguel representa em valor dentro das minhas despesas. Quer dizer, é muito mais fácil você analisar. O plano de contas, ela dá um mapa da empresa, não só agora, mas também no futuro, a partir do momento que é ele que vai organizar todo o orçamento empresarial. É claro, Carla, que essas coisas têm que ser montadas pelo empresário, né? Ou seja, aquelas informações lá para frente, a gente tem que sentar e definir em conjunto como é que vai ser o orçamento, quais são as despesas médias de cada uma das categorias e assim por diante. E isso nós fazemos, nós ajudamos o empresário não só a montar isso, mas entender como usar, né? E ele sabe também comparar o regime de caixa dele com o regime de competência que o contador usa. Então, no final das contas, o plano de contas é uma ferramenta essencial para todas as empresas. Sem dúvida. E é uma ferramenta essencial, essencial. A gente percebeu isso claramente nessa época de pandemia, porque a gente teve que analisar a empresa e agora, quando as empresas vão abrir, ela também vai ser essencial, porque através dessas categorias que a gente vai acompanhar ao longo das semanas, se as receitas e despesas, principalmente as receitas, né, estão sendo suficientes para bancar as despesas. E outra coisa também que o plano de contas permite fazer, né, é fazer o modelo financeiro da empresa. O modelo financeiro da empresa é essencial para calcular o ponto de equilíbrio. E ponto de equilíbrio você já sabe o que é, né, Carla? É tanto eu como todo mundo que está assistindo a gente aí. É que você não está lucrando, mas que pelo menos você está com todas as contas alinhadas. Exatamente. Todas as contas estão em dia. Exatamente. O ponto de equilíbrio é aquela receita mínima que o empresário tem que ter para ele pagar todas as despesas dele, né? E assim poderem, no mínimo, terminar o mês ou a semana no 0 a 0. Né? Iron, pelo que você falou até agora, e a gente já está aqui há 30 minutos falando sobre a questão do plano de contas. O Contas é um grande mapa. Para o empresário que até o presente momento ainda não tem o seu Contas, qual é o primeiro passo que ele deve fazer a partir de hoje para poder começar a entender as suas contas através do plano de contas? De forma geral, o empresário ele já costuma colocar as suas finanças em categorias. Isso ele já costuma fazer. Só que essas categorias elas são espalhadas. E sem dúvida nenhuma, existe algumas categorias que é geral, despesas gerais. Isso é um saco de gato, onde colocam todas as despesas, a maioria das despesas colocam lá dentro. E aí você não consegue tirar conclusão nenhuma. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é verificar primeiro se ele tem categorias da empresa dele. Se ele tem categorias, verificar se o pessoal dele está fazendo os lançamentos corretos nas categorias. Feito isso, você vai fazer uma consolidação e ver o valor que está sendo jogado nessas categorias gerais. Se o valor foi muito alto, você pode entrar dentro daquela categoria, que você vai sair dessa categoria geral com várias categorias. E aí sim, você vai conseguir ter a primeira visão da empresa. Agora, se você não tiver um trabalho direcionado, você vai demorar muito tempo para analisar isso. E tem umas técnicas que você tem que usar para você poder filtrar essas categorias, principalmente tirar essas categorias que estão dentro da generalidade para a particularidade. Né? Isso você deve usar o nome do fornecedor. Agora, se nem o nome do fornecedor está registrado dentro dos seus sistemas, aí você vai ter que realmente pedir ajuda aqui à Costa Salgueiro Consultoria, e o diretor do aluguel vai ter que ir e ajudar a fazer isso. E aí a gente faz isso rapidamente, porque tem algumas técnicas que a gente consegue rapidamente entrar nesse buraco sem fundo, né, e conseguir separar essas coisas.
Geralmente, quando a gente chega na empresa, né, a Cristina está fazendo uma pergunta, né, se a clientela, antes de serem os nossos clientes, fazia plano de contas, acho que eu já expliquei um pouco. Né? Na verdade, o máximo que eles faziam era categorias. E essas categorias, existiam algumas categorias muito gerais. E a primeira coisa que a gente fazia era justamente detectar isso e rapidamente, junto com o empresário, conseguir separar e dar uma visão. Hoje mesmo, Jorge pontua como? Aqui. O plano de contas pode ser considerado a alma da empresa? Sim. Sim, o plano de contas ele é a alma da empresa. Deixa eu só terminar a fala que eu estava falando para eu já responder para eu comentar essa pergunta do Jorge Regé. O que a gente, então, encontra nas empresas são essas categorias que geralmente o empresário faz, mas estão muito misturadas. Por que eu concordo com o que o Jorge Regé falou do plano de contas ser considerado a alma da empresa? Porque é através do plano de contas que o empresário vai conseguir ver como ele está gerindo a empresa dele, o quanto que ele está recebendo, o quanto Jorge ele está gastando. Aqui que o plano de contas pode ser considerado a alma da empresa? É isso? Isso. Desculpa, travou minha internet. Pois é. Está travando, eu não estou entendendo, não estou ouvindo nada que você está falando. Bom, eu não entendi o que você falou porque travou a internet. Deixa eu só dar um exemplo, né, da importância do plano de contas, né, para tentar, inclusive, dar um exemplo prático dele ser ou não a alma da empresa. Nós... De que você acha que ainda não foi falado a respeito da importância do plano de contas para a empresa de todo mundo, principalmente nesse momento que em breve a gente está retomando as atividades. Oi? Bom, estava me ouvindo? Eu não entendi. A sua internet ficou muito ruim, travando toda hora. Eu não entendi o que você falou. Oi? Deixa eu só terminar Deixa eu terminar o meu pensamento, então, aqui com relação à alma da empresa. Né? Se o plano de contas é ou não a alma da empresa. Eu vou dar um exemplo prático. Um cliente nos contratou agora na época da pandemia, umas 2 ou 3 semanas atrás, nós começamos o trabalho com ele, e nós estamos justamente organizando a empresa para prepará-lo para a volta. E hoje foi a primeira. E nessa reunião, o que foi discutido? Foi discutido o DRE, o Demonstrativo de Resultado do Exercício, que nada mais é do que o plano de contas com todas as receitas e todas as despesas. Então, hoje foi a base da reunião. E ele viu claramente como que as despesas estavam reunidas e qual é o peso de cada despesa e cada receita. O quanto que ele estava vendendo percentualmente de cartão, de dinheiro, né? Ele detectou o percentual absurdo que ele estava pagando pela antecipação de cartão, descobriu que o cartão estava antecipando, que a administradora de cartão estava antecipando o cartão sem ele pedir. Quer dizer, é uma série de benefícios que já na primeira reunião, na primeira devolutiva que nós temos, analisando o material dele, e nós partimos disso porque ele já tinha alguma coisa categorizada. E nós trabalhamos internamente, pegamos essa forma que ele estava administrando a empresa dele, essa forma que ele estava categorizando as finanças, e nós colocamos isso dentro do plano de contas. E o mais legal é que, utilizando as informações dele, que ele já tinha feito desde o ano passado até hoje em planilhas, nós rapidamente conseguimos pegar essa informação, jogar no plano de contas e hoje discutir a empresa dele. Né? E essa discussão já levou a ações e atividades que deverão ser feitas para preparar a empresa para quando a empresa vier a retomada. É uma empresa que estava parada agora, né? É uma empresa que é uma cafeteria aqui de Petrópolis,
que estava parada, né, nesse meio tempo, e resolveu, então, se ajustar. Né? E o plano de contas foi essencial para conduzir e basear nessa nossa reunião. Isso é um exemplo claro para vocês verem que é importantíssimo a gente ter um plano de contas bem feito e bem categorizado dentro da nossa empresa. Hoje já podemos calcular lucro operacional, lucro não operacional e o ponto de equilíbrio. Ou seja, hoje nós saímos da reunião ele já sabendo qual é o ponto de equilíbrio da empresa dele. Ou seja, na estrutura atual dele, né, após os ajustes, o quanto que ele tem que faturar, o quanto ele tem que vender assim que ele entrar na reabertura da empresa dele nas próximas semanas. Maravilha, Mairon. Acho que você deu vários exemplos ótimos, conseguiu explicar tudo bem. Eu caí e voltei porque eu acho que no meu plano de contas eu já pago o suficiente de internet, mas ela não me oferece o serviço adequado, não é? Mas e olha que assim, tá a 4 dedos o meu celular da internet aqui. Mas sigamos. Acho que a gente conseguiu dar conta de todas as questões relacionadas a plano de contas. É importante falar que, mesmo num período de pandemia, existem empresários que entendem e valorizam a questão do trabalho da consultoria, até mesmo para uma retomada mais adequada, não é isso? Exatamente. E ainda há tempo. Nós estamos à disposição aí para o empresário que achar importante, né, entrar em contato com a gente tem o nosso contato aí, 24 981 143677, que é direto via WhatsApp. Eu acho importantíssimo a gente bater um papo sem compromisso para o empresário que está em dúvida do que é plano de contas e a real importância disso, né, se é ou não alma de negócio, por que ele não está usando as informações do contador. Quer dizer, a gente está à disposição para a gente conversar sem compromisso, para nós entendermos um pouco, dar alguma condução do que ele pode fazer e, claro, óbvio, ele entender também o que a gente está fazendo e a nossa experiência. Né? O que eu quero deixar claro é que é o seguinte, apesar do empresário ter dificuldade atualmente de ver essas coisas, é porque ele não está preparado para isso. E o nosso papel é o quê? É justamente ensinar o empresário a utilizar essas técnicas e utilizando as informações e os dados que ele já tem registrado. Um exemplo claro é essa reunião que eu fiz hoje, onde nós somente utilizamos dados registrados e apontados pelo empresário, e não era nem em sistema, era em planilhas. Ana Clark deixou aqui acho que vale a pena a gente ler. Mairon está fazendo um ótimo trabalho na minha empresa, super indico. Obrigado, Ana. Muito legal, é bom a gente ouvir isso. A Ana é verdade, a gente não parou, nós não paramos, a empresa dela não parou, a gente utilizou os benefícios que o governo deu de pedir o empréstimo para pagar os empregados dela. Ela resolveu não colocar ninguém em férias e não parar a atividade, porque a gente está preparando coisas, nós vamos mudar o sistema dela, ela adquiriu um outro sistema, nós vamos fazer a migração do sistema, nós estamos preparando a empresa dela para quando voltar. A Ana, eu dou os parabéns, porque é uma empresária bem nova, bem legal, e não teve medo, sabe? Mairon falou assim para mim, Mairon, eu acredito na minha empresa não vai fechar, vai continuar depois, então eu vou me preparar agora. E a gente já está lá há 2 anos ajudando ela. É isso aí. Maravilha. Mairon, acho que por hoje é basicamente isso. Se alguém tiver mais uma pergunta, é o momento para a gente realizar nosso papo de hoje. Lembrando que fica agora no IGTV. A gente também coloca sempre no canal do YouTube da Costa Salgueiro Consultoria. A gente tem artigo toda semana, boletim informativo. Estamos trabalhando bastante, falando sobre negócios nesse momento de pandemia, em que as pessoas não precisam ficar desesperadas. Elas precisam valorizar as suas informações e o que está dentro da empresa. Não é isso? É isso aí. Tem mais também um comentário da Cristina, né, que vem nos acompanhando nas últimas lives, dizendo que a gente também fez um trabalho legal lá. Mas uma coisa importante que eu quero deixar clara é que não adianta eu saber ter muito conhecimento. Se eu não conseguir transferir esse conhecimento para o meu cliente e o meu cliente também não quiser me utilizar para organizar a empresa dele, não adianta.
não adianta nada. Então, a diferença entre a Ana Clark e a Cristina é justamente isso. Nós estamos sempre conversando e elas entendem o que eu estou falando, concordam, nós discutimos e estamos implementando. Agora, quem implementa são elas, não sou eu. Eu apenas supervisiono e vejo o que está acontecendo e dou o direcionamento. Então, isso é muito importante. O empresário tem que fazer a parte dele. E tanto a Ana quanto a Cristina estão fazendo isso. Salvas as devidas proporções, Mairon, a consultoria de negócio tem muito a ver com a assessoria de imprensa, porque você, enquanto cliente, tem dever de casa como assessorado, tem que criar release, tem que fazer os artigos para que a sua comunicação saia. Todo mundo tem que fazer no seu quadrado a sua parte para que a coisa ande, seja na comunicação, seja dentro da empresa, tem que estar empenhado, acima de tudo, não é isso? Para a gente finalizar o papo. Exatamente. A Carla sabe que a dificuldade que eu tenho também, né, em função dos meus afazeres, dos meus clientes, de eu escrever artigo, fazer vídeo, ela fica em cima de mim. Quer dizer, é muito parecido. Só depende de mim. Se eu não fizer a minha parte, eu não estaria hoje fazendo essa live, ela não conseguiria colocar meus artigos nos sites, nos jornais. Quer dizer, é igualzinho. Ela é o Mairon na parte dela. Né? A ação é a mesma. Ela só consegue caminhar se eu fizer a minha parte. E mesma coisa os clientes. Eles só caminham se eles quiserem, mas eles têm que fazer a parte dele, porque eu tenho um limite. Né? Maravilha. Mairon, obrigada de verdade. Acho que hoje a gente deu conta do plano de contas e a gente volta na semana que vem aqui mais uma live falando sobre algum tema específico sobre gestão de negócios. Lembrando que quem tiver mais dúvidas, estão todos os contatos aí, pode falar por direct, Facebook, Instagram, e-mail, site, a gente está à disposição para ajudar todo mundo. E por favor, né, aproveitando, nós estamos lançando o nosso YouTube, relançando o nosso YouTube. Por favor, no YouTube, procure Costa Salgueiro Consultoria, vá lá e se inscreva. Já temos lá mais de 100 vídeos, né, Carla? E são vídeos que eu fiz nos últimos 3 anos, ou até mais. São vídeos pequenininhos, falando sobre pequenas técnicas de gestão empresarial. Tá? E uma coisa que a gente quer aqui também é levar as coisas para frente, ou seja, mostrar a vocês que esses pequenos conceitos de gestão fazem toda a diferença para a sua empresa. E pode começar a utilizá-los agora, quando vocês estão preparando as empresas para as empresas voltarem. Maravilha. Então, até a próxima semana. Um beijo grande. Qualquer dúvida, entre em contato no meu telefone. Muito obrigado aí pela atenção.